Olá, sou Renato Toy da Byte Aceleradora. Essa live é mais uma entrevista com um empreendedor, no caso o Fábio Souza, que é criador da Franzinin, uma placa de compatível com Arduino para a internet das coisas em open source, em open hardware. Vou adicionar o Fábio aqui. Convite enviado. Vamos esperar o Fábio entrar. Jéssica está assistindo. Oi, Jéssica. Fábio. Fala, Toy. E aí, Fábio, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem também. Obrigado pela entrevista. Eu agradeço pelo convite. Muito bom. Fábio, vamos começar. Você pode fazer um resumo breve da sua carreira, da sua história, que depois falar sobre o franzininho, como é que apareceu a ideia? Legal, vamos lá. Então, eu vim do técnico eletrônica, né? Então lá atrás, na verdade, desde pequeno eu já gostava dessa área de eletrônica, né? Sempre gostei de desmontar, montar as coisas e criar, né? Então eu tive o privilégio aí de estar em locais onde eu poderia exercitar minha criatividade e despertar esse interesse, né? E aí, depois na adolescência, eu resolvi entrar, fazer curso técnico, né? E acabei indo para o lado aí da eletrônica, da eletroeletrônica no Senai. E aí já, com esse curso técnico, já entrei no mercado de trabalho e fui picado aí pela mosca do desenvolvimento de projetos. Então, já comecei a programar em Assembly, então esse lado me interessou. E aí foi, também despertou aí já para ir para engenharia elétrica, né? E aí eu estudei engenharia elétrica e E aí me desenvolvi, né? Eu fiz a engenharia em paralelo aí trabalhando, né? E meus trabalhos sempre foram aí na área de desenvolvimento de projetos. Então sempre trabalhei na programação de microcontroladores. Então foi bem bacana essa trajetória. Tive oportunidades aí bem bacanas em projetos, mesmo sem graduação. Então estava atuando ali, desenvolvendo projetos bacanas para a indústria, né? E aí acabou que eu finalizei a engenharia, né? Durante o processo de engenharia eu já estava despertando o lado aí de ensino, né? Então até trabalhei com alguns projetos de hardware voltado para ensino. E aí depois fui para a indústria, né? Também atuei na área de ensino técnico. E passou um tempo e aí tive a oportunidade de entrar no Embarcados. E aí é o projeto que eu toco hoje atualmente, full time aí, onde a gente leva aí o desenvolvimento tecnológico para o país, na forma de compartilhamento de conteúdo, etc. E aí, como eu sempre trabalhei com hardware, né? E, e aí comecei a me envolver bastante com o movimento maker. Até antes do Embarcados, eu tive uma empresa de desenvolvimento de hardware para educação, tá?
E aí essa empresa acabou que ela não evoluiu, a gente acabou fechando ela em 2014, começo de 2015, já foi antes do Embarcados. E, e aí eu fui, né, engajado nessa área. Em 2016 teve o projeto da Franzino, que foi um projeto baseado em todo o histórico que eu já estava trabalhando de hardware, mas para uma placa aí, open hardware, com comunidade em volta, né? Então exercitando essa questão de comunidade. E aí, em 2017, que a gente conseguiu chegar no modelo que engajou mais o pessoal, que foi a Franzininho. Então, a Franzininho, ela nasceu para uma atividade do Arduino Day 2017. Então, a gente estava lá junto com o pessoal da prefeitura. Então, eu estava lá com o Thales no dia para desenvolver uma atividade que envolvesse os Fab Labs. E a gente teve o insight ali de fazer uma placa eletrônica. Tá? Então, até foi algo nesse sentido aqui, que o pessoal montou simultaneamente aí nos 13 Fab Labs durante o Arduino Day. E aí o projeto, depois do Fab Lab, ele se mostrou bastante promissor aí para oficinas de solda. E aí eu fiz aqui uma versão para com acabamento industrial, né? Então já fez um lote aí com uma placa já com acabamento, que ficaria melhor a experiência de soldagem. E a gente trabalhou um ano aí com essa placa aqui. E, inclusive, o que viabilizou a fabricação dessa placa foi a comunidade. Então, a gente trabalhando aí, somando forças, a gente conseguiu fazer um lote bacana, com custo acessível para todos. E aí foi placa franzininha para o Brasil inteiro. E agora a gente está trabalhando com essa versão já melhorada aí, então está com o conector USB. Ela também tem alguns recursos a mais de hardware, no caso aqui o regulador de tensão, e a placa agora ela pode ser fabricada com uma espessura menor. Então, como aquela outra tinha a USB na placa, tinha que ser 2,4 milímetros para encaixar certinho. Tá? Então a franzininha tá vindo bem bacana aí na comunidade. A gente já trabalhou aí com mais de 1.000 franzininhos aí na comunidade, que eu tenho, que eu sei, né? Mas como o projeto é aberto, eu sei que tem muito mais aí, pessoas trabalhando, fabricando suas placas, e isso está bem legal. É um pouco do resumo aí bem rápido aí. E, Fábio, para quem é leigo, nunca ouviu falar de Arduino, você pode fazer um resumo bem breve sobre Arduino e qual é a relação do Franzininho com o Arduino? Sim, sim. Então o Arduino, ele é uma plataforma de hardware e software, né? Essa plataforma ela é open source e ela foi criada inicialmente lá em 2005 na Itália, para leigos de eletrônica. Então, o pessoal que estava fazendo a parte de design, mas que precisava de interação de eletrônica, eles precisavam de uma plataforma para desenvolver projetos interativos. E aí o pessoal teve o insight lá de fazer uma placa de baixo custo, na verdade uma plataforma, né? Mas esse insight ele veio de uma plataforma chamada Wiring, tá? Que inclusive foi um dos orientados aí do fundador do Arduino, o Massimo Banzi, onde ele teve esse insight de fazer a plataforma Arduino, mas baseada num projeto já de um orientando seu, lá em 2004. E aí a plataforma Arduino, como é uma plataforma aberta, ela ganhou aí uma comunidade muito boa, tanto de software quanto de hardware, né? Então a comunidade contribuiu bastante e durante esses anos aí, eles trabalharam bastante para evoluir a plataforma. Então a Arduino é uma empresa, hoje uma das maiores empresas aí na parte de placas didáticas, né? E hoje ela é referência. Como o projeto ele é open hardware, então ele permite que haja derivações. Tá? Então isso facilitou também que novos projetos baseados em Arduino surgissem no mundo, tanto por pessoas quanto por empresas. Então nasceram-se empresas baseadas em placas Arduino, então construindo placas Arduino, e também nasceram-se comunidades, pessoas engajadas em ensinar, interagir. Inclusive hoje o Arduino ele é uma das peças fundamentais aí do movimento Maker, tá? Que está tanto na parte aí de entusiastas, mas quanto já está entrando bastante na educação também, na parte aí de ensino para crianças. E aí a relação do projeto Franzino e Franzininho, eles são derivados do Arduino, tá? Então são projetos baseados, então no caso da Franzino, tem uma aqui, ela é baseada no Arduino Uno, tá? Então ela é um projeto enxuto, mas baseado no Arduino Uno, inclusive tem o pinout compatível com o Arduino Uno, pode ser programada pela interface do Arduino. E a Franzininho já é uma derivação, aí, na verdade um port
do projeto original do Arduino, mas também baseado em outro projeto Open Hardware chamado Arduino Gema e também na DigiSpark, que são projetos aí que são compatíveis com o Arduino. Então, são projetos Open Hardwares baseados aí nessas plataformas. Ô, Fábio, então, 1.000 placas já produzidas, né, que é o que você disse que você tem conhecimento, talvez existam mais placas aí que foram produzidas de forma independente, né? Quais são os fatores que você acredita que puxaram esse volume de placas? Porque até agora não tinha acontecido nada assim no Brasil, não é? De conhecimento, não. Já teve projetos muito bacanas, inclusive há projetos muito bacanas, né? Mas o fator que eu vejo foi do projeto ser aberto, totalmente aberto, né? E ter a comunidade envolvida, tá? Então, as pessoas engajadas no projeto fez com que isso acontecesse, né? Lógico, teve o papel de liderança de estar na frente, levando o conhecimento, compartilhando e incentivando as pessoas, né? Mas as pessoas se engajaram no projeto. Mas o que eu acho que o mais interessante da Franzininho é a simplicidade dela. A simplicidade facilita que seja mais fácil de aprender e desenvolver e compartilhar, tá? Então a gente está trabalhando com a Franzininho na jornada do maker de eletrônica. Então o maker, ele geralmente pega-se placas prontas e trabalha na parte de código ou integração com algum outro módulo externo. Aqui a gente está dando conhecimento da eletrônica, tá? Dando empoderamento para a pessoa fazer a sua placa, se ela quiser, e também é para quem não tem, nunca teve essa interação com montagem, com soldagem, a gente dá, mas no final ela tem uma placa que ela fez, que ela vai programar. Tá? Então a gente está dando essa jornada completa aí para os interessados em eletrônica. Fábio, você pode explicar um pouco mais sobre Jornada Maker? O que compreende isso? O que é um maker? O maker são pessoas interessadas em fazer as coisas, né? O maker ele pode ser alguém que se interesse por fazer algo com eletrônica, algo com marcenaria, algo com experiências diversas. É uma pessoa que põe a mão na massa. Talvez ele não tenha o conhecimento técnico aprofundado sobre aquele assunto, mas ele tem vontade de fazer. E essa vontade de fazer faz com que ele pegue e faça. Tá? Então, no caso do maker de eletrônica, né, existem hoje a plataforma Arduino, entre outras, que facilitam esse contato com a eletrônica. Porém, muitas vezes, ele não tem a facilidade ou contato com a parte anterior, que seria a soldagem, conhecer o componente, como se interliga esses componentes, para se fazer uma placa que ele quer customizar do jeito que ele precisa. Na verdade, ele está usando coisas que o mercado possibilita que ele use. Então, o que a gente está tentando fazer aqui com a Franzininho é que as pessoas se interessem por desenvolver o seu hardware. Tá? Então, as pessoas fazerem as suas placas e não só depender de projetos que estão no mercado. Tá? Lógico, a gente tem aqui no Brasil uma dificuldade de fazer hardware, mas o projeto Franzininho ele também tenta ajudar a viabilizar projetos de eletrônica no país. A gente começou com algo bem simples para que comece a ganhar força com mais projetos. Tá? Então, a ideia é que a gente tenha facilidade no futuro de fazer placas de circuito impresso de uma forma mais fácil e barata, ter acesso aos componentes de uma forma mais fácil e barata, tanto na parte de trazer de fora, quanto na parte aqui de distribuição interna, que a gente sabe que tem vários problemas. Mas se não tiver demanda, a gente não consegue ter força para impor aí ou ir atrás de melhorias. Tá? Então, a Franzininho ela está tentando engajar a comunidade de hardware para que se faça mais hardware no Brasil. E fazer mais hardware é importante por quê, Fábio? Qual é o benefício que isso geraria? Então, isso gera-se, né, mais possibilidades de projetos, né? Com a facilidade de fazer hardware, você consegue validar projetos mais facilmente aqui no Brasil, sem depender, né, do tempo lá fora, né, de trazer o componente, de tempo aí de lead time para o fabricante te entregar. Que a gente sabe que para validar hoje algo no mercado, a gente precisa ser rápido para testar o mercado e conseguir viabilizar um projeto, né? E aí
se a gente conseguir ter mais facilidade de fazer hardware, pequenas empresas, startups conseguem ter competitividade ali para lançar produtos, né? Mesmo sem grande investimento inicial. Mas você acha que o maker tem intenção de lançar o produto ou ele só quer resolver um problema específico ali e pronto? Tá? Então esse é um ponto bem interessante também. Aqui no Brasil, muitas pessoas makers, né, ou entusiastas, eles estão olhando para é, viabilizar projetos comerciais. A gente pode ver que até iniciativas de hackerspaces, às vezes tem conflito de um cara ir lá para poder fazer um projeto que ele quer fazer um produto, né? Então a gente vê que essa comunidade maker no Brasil, ela se fortalece bastante para a criação de novos negócios, tá? Facilita bastante aí com acessibilidade de componentes, placas. Então o pessoal está bem interessado. Então existem os makers somente entusiastas ou estudantes que querem apenas aprender, mas existe muito maker que quer resolver um problema do mercado, um problema da sociedade através do desenvolvimento de um projeto. Entendi. E, Fábio, nessa experiência com a Então, se a Franzininho, gente conseguir... pode falar. Ah, pode falar. Não, não, Pode falar, pode falar. pode terminar o que você estava falando, Fábio. Eu pergunto depois. Não, é que eu queria concluir que a gente, infelizmente, hoje no Brasil, a gente está muito carente aí na parte de desenvolvimento de hardware. A gente sofre bastante para desenvolver um projeto novo ou para validar algo, mesmo com grande quantidade de placas disponíveis, mas tem coisas que são bem específicas, né? Então a gente precisa de um microcontrolador específico, a gente precisa de um sensor específico, e se não está naquela grande massa de que está usando, a gente tem dificuldade. Então, é uma luta minha, e eu acredito que o Open Hardware e iniciativas como essas, elas podem ajudar a facilitar que a gente tenha mais facilidade para comprar hardware e viabilizar projetos aqui no Brasil. Ok. Fábio, nessa experiência com o Franzininho, aconteceu algum caso que te chamou a atenção, que você acha importante, que você poderia relatar aqui para gente? Existem vários casos da Franzininho, né? A minha experiência de eu estar lá na frente com as pessoas construindo hardware, para mim foi muito bom para eu ver e sentir o interesse das pessoas por hardware. Porém, eu senti que muitos, né, têm muito interesse por hardware, mas devido a essa dificuldade, para-se ali. Então, são poucos que continuam no hardware querendo construir, tá? Mas a gente vê que tem aí uma demanda bem interessante aí de pessoas, de projetos para serem construídos aqui no Brasil, tá? A Franzininho, ela vem nesse modelo simples para tentar testar e ver novas possibilidades aí para a gente tentar hackear o nosso modelo que tem hoje aqui, né, as dificuldades que a gente tem no Brasil, e também tentar viabilizar formas novas aí de ensinar eletrônica. Tá? Bom, Sair um pouco aí do... então, Franzininho, em princípio, pode ser usado por pessoas de qualquer idade, né? Qual é a pessoa mais nova que já montou, que já conheceu o Franzininho e tem alguma pessoa mais velha também que teve essa experiência? Então, a gente já teve experiência com crianças, né? E bastante crianças aí na faixa até de 10 anos. Porém, quando a gente trabalha com crianças, a gente pede sempre, né, se for na jornada de montagem, que tenha um adulto ali acompanhando, tá? Aí já um adolescente ele já consegue trabalhar com as ferramentas melhor, mas para crianças a etapa de soldagem precisa de acompanhamento. Mas com crianças geralmente a gente explora a parte de programação, tá? E aí, geralmente a gente trabalha com pessoas iniciantes na eletrônica, então despertando esse interesse por eletrônica, por conhecer projeto, mas teve muitos casos de pessoas que viveram a eletrônica no passado, né? Viveram a época lá de comprar revistas do Newton Sebraga, de fazer projetos em casa, e eles agora com a Franzininho eles estão revivendo esse momento. Tá? Então, algo interessante que aconteceu de pessoas que já soldaram,
tiveram que sair dessa área de eletrônica para seguir carreiras em outras áreas, e hoje eles estão revivendo aí com a Franzininho, dando a possibilidade de soldar novamente e também iniciar na parte de programação com Arduino, essa parte mais de programação mais alto nível, né? Então, tem pessoas que já tinham tido contato com eletrônica, interromperam e estão retomando, né? E outras pessoas que estão tendo o primeiro contato agora pela primeira vez. Isso, com a parte eletrônica e mais montar a sua placa, né? Hoje, muita gente tem um contato com a eletrônica, mas usando uma placa, usando uma plataforma que já está montada. Então, foi bem bacana essa experiência aí das pessoas se empoderando e vendo que elas podem fazer eletrônica hoje também. Elas podem construir seus hardwares. Não precisa ser só um engenheiro ou algo do tipo, né? Legal. E, Fábio, Então, pode terminar. Pode falar. não, pode. Não, eu ia falar assim que essa parte do movimento maker, né? Então, a gente está trabalhando bastante aí com várias faixas etárias, né? E a gente vê que as pessoas estão se desenvolvendo bastante aí, usando essas ferramentas, né? Então, antigamente, para a gente ensinar a programação de um microcontrolador era bem complicado, né? Você já pegou essa época, né? A gente era de baixo para cima. Então, hoje, a gente mostrando o funcionamento, a motivação é diferente e as pessoas conseguem fazer coisas mais rápido. Lógico, tem o ponto ali de intersecção, onde a pessoa vai descer mais para baixo, ou outras que vão parar só naquele teste e ver funcionando, e tem as pessoas que vão realmente entrar dentro da eletrônica, que vão explorar e fazer projetos mais avançados. Legal. E, Fábio, eu imagino que tenha sido gratificante para você, né? Ter tido essa experiência. Você pode comentar um pouco sobre isso? Foi bom. Não, para mim foi bem gratificante, né? Eu considero que essa jornada está apenas começando, né? E eu entro aí para somar com pessoas que estão fazendo a diferença no Brasil, né? Então, existem pessoas aí que estão trabalhando e estão fazendo projetos bem interessantes aí, com o propósito de melhorar, né, a educação lá embaixo, né? Que eu acho que a gente vai mudar quando a gente chegar lá nos educadores que estão lá ensinando as crianças, né? Então a gente precisa que esses educadores vejam que o movimento maker pode ser vai ser algo interessante aí para que eles possam despertar o interesse e mudar a realidade das crianças aí em várias classes, né? Ok. E, bom, Fábio, só para encerrar então, se alguém quiser ter informações sobre a Frazinin, quiser montar uma placa ou comprar uma placa, onde que a pessoa acha informações? Onde é que ela consegue uma placa? Tá. Então hoje o projeto ele não tem uma venda direta, né? Ainda a gente está trabalhando aqui para trazer um lote bom e viabilizar mais placas. Então hoje existem algumas empresas como a GBK que vende, né? Então ela está produzindo. O projeto é aberto, não precisa pagar royalty. Então se alguém quiser produzir o projeto também pode produzir, vai ajudar a gente a levar mais Franzininho para o Brasil. Todo o projeto está disponível no GitHub, então github.com/franzininho tem toda a documentação. A gente está trabalhando numa documentação bem consistente, tá? Onde as pessoas podem entender como montar, entender como programar, e todo o hardware está disponível. Então a placa ela foi feita em face simples para que as pessoas possam fazer em processos caseiros. A gente sabe que nem todo mundo consegue fazer, mas está disponível para quem quiser. Está disponível para quem quiser fazer um lote grande e viabilizar para pessoas fazerem. E aí fica o convite para as pessoas participarem da comunidade Franzininho. Tem a comunidade no Facebook, então, comunidade Franzininho. Então é só entrar lá, entrar, a gente começa a conversar bastante sobre o projeto. Tá? E tem uma pergunta aqui do Maurício Ortega, como que estou fazendo com os microcontroladores? Então, a gente está com bastante dificuldade aí para os microcontroladores. As pessoas que compraram Franzininho, muitas não montaram placas ainda porque os microcontroladores são caros, mas a gente está conversando aí, tentando trazer um lote grande e viabilizar microcontroladores com preço bom aqui no Brasil. Tá? Então, eu comprei na Mouser, mas aí a gente sabe toda a dificuldade para trazer um microcontrolador na Mouser, né? Questão de frete e imposto, mas a gente está lutando aqui para viabilizar.
Ó, Fábio, então acho que é uma boa E é isso. oportunidade Então fica o a convite. gente, é uma boa oportunidade para a gente pedir ajuda, né? Se alguém souber de alguma maneira de facilitar essa importação do microprocessador, né? Talvez seja o grande gargalo hoje para a Franzinin se Uhum. popularizar mais ainda. Isso, esse é o gargalo. Então eu estou indo atrás dos parceiros de lojas para que eles possam trazer, né? Já que tem muitos aí que já tem como trazer importação, né? Eu não quis abrir uma empresa para fazer isso e a gente precisa da ajuda da comunidade. Então, se você tem ideia de como viabilizar, quer ajudar, vamos conversar para a gente fazer acontecer. Muitas pessoas, né, montaram o Franzininho, muitas pessoas estão motivadas, mas elas precisam continuar. A gente não pode deixar isso morrer. A gente precisa trazer pessoas para o nosso lado, o lado da eletrônica. Não vamos deixar a eletrônica morrer aqui no Brasil. Ok? É isso aí. Fábio, muito obrigado. Você quer comentar mais alguma Eu coisa antes da agradeço, gente Toy. terminar? Não, eu agradeço e o comentário que eu deixo parabéns aí pela iniciativa de convidar o pessoal para conversar. E eu incentivo aí os colegas a também compartilhar as experiências e projetos deles aí, que isso ajuda bastante aí o nosso ecossistema aqui. Legal, Fábio. Muito obrigado. Valeu, até mais, Até Toy. logo.